gente escolheu uma passagem, Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 30. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, a gente foi buscar o conceito de paz, né? Está na origem do latim, pax, pacem, né? Ausência de guerra, calma interior, estado de espírito de quem não se perturba, relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia, relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, violência, ausência de violência, né? Em que há silêncio e descanso, sossego. O antônimo seria o conflito e a guerra, né? Que passa pela lei de destruição. Ok? A simbologia da espada, né, ela traz para nós, dentro desse antônimo, né, um conflito, uma separação, um rompimento, um limite entre situações de conflito, abstenção, perda. Né? E a gente se vê, muitas vezes, em situações da vida, onde a gente coloca panos quentes, a gente leva as coisas com a barriga, né? Leva em banho-maria, né? Que é muito aceitável em várias situações da vida, né? A gente colocar dessa forma, né? Que a gente não quer conflitos, né? Solucionar ou a gente quer solucionar ou deixar rolar, né? É um estado de acomodação para não ter conflito. Mas o que é paz para mim? Né? O que significa eu estar em paz? Que lugar é esse da minha vida que eu me sinto em paz? Né? Há paz na aceitação de quem eu sou? Né? Então, eu acredito que sim. Né? No momento que a gente começa a se observar, no momento que a gente começa a olhar para dentro e reconhecer quem somos, com todo o nosso contexto, né? Sejam as nossas virtudes, com as dificuldades, tudo que a gente é em todos os lugares, a gente entra em estado de paz quando a gente se aceita, né? Que é um estado de preparação. Então, a gente vê a movimentação do nosso corpo, né? Isso é da nossa anatomia, sei lá, da biologia, não sei como que, no funcionamento do nosso corpo, que quando a gente se sente agredido, automaticamente o nosso corpo entra em estado, né, de defesa. Ele se coloca para defender qualquer coisa que venha, ou seja, ansiedades, né, que vêm da nossa não aceitação, situações de perigo, né, a gente sempre aciona internamente, o nosso cérebro entende que ele precisa estar atento a todas as situações do nosso entorno para nos defender. E quando isso não acontece, né, quando a gente vive pela ansiedade, pela falta dessa paz, vamos dizer assim, interna, né, a gente está gerando doença. Então, é importante ter a paz, gerando doença, por quê? Porque a gente está jogando cargas excessivas nas nossas células e, consequentemente, né, de hormônios, de adrenalina e tudo mais, e que vão degenerando as nossas células, nossos neurônios. Então, a gente realmente, na situação de paz, há um equilíbrio também do nosso ser orgânico, do nosso corpo, do nosso soma, né? Porque vim por em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Em que lugar eu me encontro? Eu sou o homem, eu sou o pai, a filha, a mãe, a nora ou a sogra. E Jesus vem colocando, né, esses lugares, essas posições. E a gente vê que a gente experiencia cada um desses lugares, cada um dessa parte aí, né?
Na realidade, nós somos todos eles vivendo os arquétipos do nosso passado, né? São arquétipos, ou seja, situações que a gente vive em várias existências, né? A gente construiu determinados padrões, que seriam esses arquétipos, e a gente tem o arquétipo do pai, o que é o pai, o que é a mãe, o que é a filha, né? E a nora ou a sogra, essa relação que a nora não dá certo com a sogra, por que a nora não dá certo com a sogra e vice-versa, né? Então, assim, por que existe conflitos, né, de interesses entre pais e filhos e mães? Então, é todo um jogo de arquétipos que nós construímos enquanto humanidade, né? Que a gente vem construindo no desenrolar do tempo, né? A proposta é sair da zona de conforto, do que é sabido, como nas gerações antigas, quando os ofícios eram passados de pai para filho, seja na alta como nas classes inferiores. É a mudança de costumes, hábitos, de valores, ou seja, é a quebra de todos esse sistema, desse paradigma que a gente veio criando e veio vivendo e repetidamente alimentando esse arquétipo aí que a gente considera como valor para nós, né? É onde estão os nossos valores, é onde estão os nossos hábitos, os nossos costumes. Naturalmente, a nossa mente absorve essa forma e vai cada vez mais jogando nesses lugares e vivendo essas situações. Mas o convite de Jesus é diferente. Ele falou assim: eu vim por em dissensão, ou seja, eu queria que vocês mudassem de lugar, que vocês tivessem um novo olhar sobre a vida, um novo olhar sobre as questões, os valores que vocês vêm assumindo, os hábitos que a gente assume e tudo mais, né? que fazem parte do nosso ser. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Eu poderia dizer o que lhe é familiar, em vez de ser são os seus familiares, mas o que é familiar, o que é conhecido, né? Então, no momento que eu olho para essas situações, né, e Jesus está falando que eles são os inimigos do homem, isso me gera o quê? Insegurança, medo, rompimento de vínculos, né? Exposição ao desconhecido. Porque mudar de lugar não é uma situação simples, fácil, né? A gente mudar o nosso olhar, a gente enxergar as coisas num outro aspecto, num outro ângulo, não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, né? Quebrar esses arquétipos aí que vieram, né, conosco, que estão em sociedade, vamos dizer assim, também, né? Então, assim, é muito difícil. E se nesse lugar, né, onde eu estou sendo convidado por Jesus para trabalhar, e se der errado, eu posso voltar, eu vou ser aceito nesse, eu vou poder voltar para onde eu estava, para aquele lugar de conforto, né, aquela historinha do peixinho dourado que saiu, né, pelo um filete de água, foi cair, saiu do lago, foi parar no oceano, foi pelo rio, chegou no oceano. Quando ele volta para contar o que tem, o que ele viu, as experiências que ele viveu, qual foi a resposta dos peixes que ficaram no lago, né? Então a gente vai ter que lidar com isso. Nós vamos ter que viver uma situação que não é desse mundo, né? Que não é uma situação conquistada ainda, num processo de mudança, de provas e expiações para a regeneração. A gente ainda está ainda envolto nessas situações dos arquétipos criados por nós até agora. O que me dava prazer? O que me dava prazer nesse lugar, né? Porque se eu estou lá, eu estou tendo algum prazer, eu tenho comida, igual os peixes tinham, eu estou protegido, né? Eu estou, vamos dizer assim, em segurança de quaisquer situações que a vida me apresente, porque eu estou dentro dos padrões já estabelecidos, né? O que pode me dar prazer nesse novo momento, nessas novas descobertas?
né? Então, assim, é uma situação de visão de espírito e não uma visão simplesmente de uma visão corpórea, né, do que está no meu entorno, mas uma visão onde eu jogo o meu objetivo lá na frente. O meu objetivo agora, com o convite de Jesus, é muito diferente, né? Ou seja, eu vou ter que reestruturar todo um contexto íntimo para eu me integrar nesse pensamento crístico, nessa lógica crística, né, que não faz parte do meu ser. Vocês podem observar que todas as situações onde o grado superior nos traz uma sensação diferente, ou mesmo que a prece nos traz uma sensação diferente, ela é fugaz. A gente não consegue manter essa sensação. Ou seja, o nosso corpo, a nossa alma não está preparada para viver um padrão diferenciado, para viver um lugar diferente ainda. Esse é um lugar que tem que ser construído paulatinamente, né? Então, nesse momento, eu começo a descobrir um novo prazer e vou conseguindo, aos poucos, me despojar do que me dava prazer anteriormente. Mas é um processo, lembro, de construção e de persistência, né? Então, Oi. oi. Oh, desculpa aí, amiga, é só fazer um comentário, eu não sei se você vai entrar nesse assunto, mas é que eu fiquei pensando aqui que a gente às vezes fala assim, eu quero paz, né? Quero paz na vida. E aí a gente fica pensando assim, o que que a humanidade ela chama de paz? É uma paz, é um negócio diferente do que o Espiritismo, que o Evangelho veio nos propor, né? Porque é uma paz assim que é confundida às vezes assim, com ausência de conflito, que é não arriscar, viver na mediocridade, viver sem evoluir, que você mesmo mostrou ali, falou que é zona de conforto, que realmente é isso. É uma zona de conforto, às vezes a vida fica mais fácil mesmo, né? Quando você não tem que ter conflito com ninguém, você evita as pessoas, a sua vida fica relativamente tranquila naquele momento. Mas o que o Cristo está querendo falar para nós é justamente que esse tipo de coisa não é o que o Evangelho nos propõe, né? O Evangelho nos propõe a paz num patamar muito diferente disso, né, Paulinho? Que você mesmo falou aí, que é a coragem, né, de viver o prazer do que nos dá prazer num outro patamar, né? Diferente do que a gente estava acostumado durante muitas e muitas encarnações. Né? A gente está acostumado, né, Léo? Infelizmente, a gente vislumbra sensações ainda. A gente não tem vamos dizer assim, a gente não sabe ainda o que é, né? Essa paz que Jesus nos convida aí dentro do Evangelho, né? Então, há uma escolha a se fazer, né? Eu vou usar do meu livre-arbítrio. Eu vou continuar com a maioria, eu vou continuar vivendo situações, né, do que já está estabelecido, eu vou ficar nesse lugar da maioria, eu vou querer permanecer numa situação de provas e expiações, porque a evolução, se eu não evoluir agora, eu posso ser transferido para um outro planeta que está em provas e expiações também. A evolução não dá saltos. Ou eu quero ir para a regeneração, né? Então, assim, nós estamos chegando no momento de várias decisões, né? Vários rompimentos, né, com o atavismo do passado. Então, é uma escolha que eu tenho que fazer nesse momento, né? Nesse momento não, a gente já vem, Jesus vem propondo essa mudança aí há muitos anos, mas agora que a gente teve condições de ouvir e entender o que ele está nos propondo, porque antes a gente estava vivendo e, entendeu? Vivendo essas situações repetidamente e a gente não querendo sair desse lugar, igual a gente está falando, dessa zona de conforto. Então, isso não vai exigir muito esforço da nossa parte, né? Muito esforço mesmo, no sentido de fazer novas escolhas, né? Então, é um lugar que é individual. A gente não vai junto, não, porque eu posso, né? Igual aquela pergunta que Jesus, vai ser agora ou vai ser daqui a 2000 anos? E Emmanuel responde, daqui a, né, não sei, eu não sei, não. Então, você fica aí pensando, estou indo embora, né? Então,
É esse momento. Nós estamos nesse momento onde Jesus conversou com Emmanuel, entendeu? Assim, é nesse lugar que a gente está agora e que a gente tem que fazer uma opção. Né? O Pai não vai nos abandonar, não, mas a gente precisa fazer essa escolha. Então, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. A gente volta lá naquela pergunta 625, né? Quem é o nosso modelo? Como é que funciona essa questão? Como que a gente está... quem que a gente vai buscar agora como arquétipo? O arquétipo do Cristo, qual que é o arquétipo que a gente vai querer viver, né? Então, são processos que a gente está vivendo, e o Livro dos Espíritos coloca para nós que Jesus é o nosso modelo. Agora, essa questão, igual eu estava falando, a gente vai ser diferente. Então, a gente vai estar no mundo sem ser do mundo, né? Como Jesus falou que a gente viveria. Mas, quando a gente transfere para o outro, né, esse nosso modelo, ou seja, a gente tem esse grande hábito, né, de olhar para frente, enxergar pessoas que estão em luta, não, quero ser igual fulano, quero ser Chico Xavier, quero ser Divaldo Franco, quero ser não sei quem, Madre Teresa de Calcutá, quero ser Madalena. Não é esse o caminho. Né? O convite não é botar uma máscara e ser alguém que a gente não é. Entendeu? A gente tem como modelo Jesus. E a gente vai, aos poucos, transformando, né, para se enquadrar, para a gente sintonizar com esse modelo. Né? E qual que é a nova proposta? Queremos, de fato, viver sob um novo olhar? A gente quer isso. Então, volta lá em Emmanuel, na vontade. Né? Na vontade. Porque quando se estabelece esse crivo da vontade, vem toda uma cadeia que Emmanuel descreve no Pensamento e Vida, onde a gente vê que o nosso pensamento é que nos dá equilíbrio ou nos dá doença. Né? Tudo gira em torno do nosso pensamento. Mente sã, corpore sano, né? Que já se falava lá atrás, eu nem sei, mas quem falou isso, não sei, Hipócrates, não sei, mas que isso aí é uma verdade. Se a nossa mente trabalha sempre no lado positivo, se ela vê a vida de uma forma diferente, essa construção ela é muito facilitada, né? Porque a gente vai trocando determinados, assim, a gente não vê um problema, a gente vê um desafio sempre à nossa frente. Como encarar os desafios que seriam esses problemas? Como sairmos ilesos desses lugares? Né? Então, a gente tem que começar a ter essa visão crística através da nossa vontade e do nosso pensamento. O nosso pensamento ele tem que trabalhar muito, muito mesmo, no sentido de fazer novas construções e de ir, aos poucos, trocando o que a gente vivia anteriormente. Então, isso é um processo, né, que a gente está vivendo muito devagarinho. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, quando a gente fala lá, como é que nós vamos sair ilesos desse processo? Depende de como a gente enxerga as coisas, né? Porque o fato, ilesos é no sentido de não sair ferido. Mas nós vamos nos ferir, sim, porque a gente está usando a espada. E a espada corta, a espada rompe situações que a gente vinha trabalhando no passado. Então, como a gente começou lá, né, falando de início, né, conhecer a mim mesmo, reconhecer o homem, o pai, a filha, a mãe, a sogra, a nora, que vivem em mim, que são os meus valores atuais. São as coisas por onde eu passo, por onde eu avalio, né, e muitas vezes julgo também, né, que não é o meu lugar, mas eu entro nessa zona. Então, a gente conversa muito dentro no espaço da reunião mediúnica, né, que os espíritos chegam
qual que é o nosso primeiro pensamento? Né? A gente não julgar. Seja ele na situação que ele tiver, situações difíceis, né? De passado complicado, né? Com outros ou com a gente mesmo, a gente não, a primeira coisa que nos vem não é julgá-lo, mas é de aconchegá-lo. Então, esse aí é um novo lugar. Então, na hora que eu olho para o que eu sou, eu falo assim, eu não posso me julgar aqui nesse lugar, eu posso me avaliar, não me julgar. Paulinho, Diga, tudo bem? bem você, Edson? Joia. Aqui, só deu uma clareada aí. Quando você fala naquela questão de romper com os atavismos e com o passado, conhecer a mim mesmo aqui, só para eu tentar entender que eu não entendi. Por favor. Pode dizer. Eu não sei Eu se... queria ouvir de você, porque você falou que ok, precisava ok. romper o passado e o atavismo. Mas o primeiro passo aqui é conhecer a mim mesmo. Eu não consigo desconstruir o meu passado não conhecendo a mim mesmo. Entendeu? Justamente. Eu acho que é interessante a gente parar para pensar nisso, não é simplesmente romper com o passado, né? Então, dessa forma, eu queria só ouvir você, o que você pensou nesse sentido. Sim, você vai ver na continuação aqui, você vai ver aonde que eu gostaria de chegar, né? Pela continuação dos passos aqui. No momento que eu me reconheço, no momento que eu me aceito ali naquele lugar onde eu sou, onde sou pai, onde eu sou homem, eu sou a filha, eu sou a mãe, sou a sogra, sou a nora, seja quem for, ali naquele momento, com os valores que eu carrego, eu sei onde que eu preciso melhorar. Eu sei onde que são os meus pontos fracos, meus pontos fortes, eu sei aonde que está a minha ansiedade, aonde que mora a minha dificuldade e aonde que está a minha alegria, a minha vontade de viver, a minha vontade de crescer. Então, está tudo nesse lugar. Mas é o segundo passo, se permitir sentir, colocar para fora as nossas sombras, né? Que elas sejam expostas à luz do entendimento. Ou seja, para que eu tenha entendimento, eu preciso estudar, eu preciso conhecer as coisas de uma outra forma. O Evangelho, né, sendo Jesus o nosso modelo, é o nosso guia de luz, de entendimento das coisas, dos processos de vida que a gente carrega e como que a gente lida com a nossa ansiedade, com a nossa mágoa, com a nossa angústia diante de determinadas situações, mas eu não posso esconder isso que está dentro de mim. Eu tenho que deixar isso brotar com feridas abertas, né, para que eu possa tratá-las. Então, me permitir sentir, né, me permitir sentir todas essas minhas dificuldades, vamos dizer assim, né? O terceiro passo é ouvir mais, falar menos, estudar para compreender. Então, naquele momento, eu tenho que me deixar ouvir, assim como eu quero deixar-me ouvir o outro, né? Nas dificuldades dele, nas coisas que ele traz. Da mesma forma, eu tenho que me ouvir para que as coisas possam ser transformadas, né? Quando a gente está em terapia, a gente vai falando, e o terapeuta vai pontuando, é uma forma da gente tratar e compreender os nossos processos de vida, né? Quando o quarto passo, aconchegarmos sobre um novo olhar, ou seja, o olhar do pensamento crístico, o olhar da estrutura crística, né? Nessa nova proposta de vida que internamente nós estamos aceitando, nós não estamos em conflito com ela. A gente escolheu isso para a gente escolheu esse novo processo. Não é um conflito, não é o fato, nesse momento, eu consigo caminhar até aqui. Daqui a pouco eu vou conseguir ampliar meu olhar, vou conseguir ampliar meu sentimento e vou conseguir caminhar mais um tanto. É um passo de cada vez, né? Entender o porquê de tantos personagens dentro de mim. Por que eu preciso usar tantas máscaras
para viver em sociedade. O que elas me trazem? Qual que é o retorno, né? O que elas me trouxeram? Qual é o alicerce da minha personalidade, caráter? Né? Então, eu preciso entender onde que eu estou e por que que eu ajo dessa maneira. Ok? O que eu posso melhorar a partir de hoje? É uma pergunta. Eu tenho que me fazer todos os momentos, não é todos os dias, não. É todos os momentos, porque no momento que eu me reconheço e sei das minhas limitações, vamos dizer assim, eu posso trabalhar para melhorar e ampliar, sabe? Diminuir a minha limitação. E, aos poucos, eu vou fazendo isso, dentro dessa nova proposta. Então, qual que é o meu olhar para o mundo interno e externo? Né? Antes, eu entrava em conflito. Agora eu paro, escuto, eu observo, eu tento entender o que está acontecendo dentro e fora, o tempo todo. Né? Isso é um ato contínuo de aprendizado e de mudança de hábitos, de que eu já posso me despojar. Eu sei que eu não preciso mais. O que eu posso tirar, né, desse lugar de quem eu sou, né, que eu não preciso mais dessa máscara, eu não preciso agir mais assim. Então, no momento, aquilo que me colorizava, que me deixava com raiva, na hora que bate o sinal, eu já começo, pô, luz vermelha aqui, deixa eu parar, deixa eu pensar o que detonou, né? O que fez com que eu acionasse esse comportamento de raiva, ou esse comportamento de ansiedade, ou esse comportamento que me faz mentir, por que eu estou mentindo, o que eu posso me despojar, o que eu posso parar de investir dentro de mim. Então, assim, se eu nutria todos os dias uma raiva, uma mágoa em relação a alguém, eu posso parar de investir nesse sentido? Eu posso parar de investir numa situação de derrubar alguém, né, seja na área profissional ou qualquer lugar que eu esteja? Eu posso parar esse investimento interno que muitas vezes roda na nossa cabeça 24 horas, ou que vem, você lembra de alguém, uma pessoa tal, assim, assim, sabe? É assim, eu estou investindo em energia negativa para aquela pessoa e que eu sei que retorna para mim. E o que eu posso investir agora, amanhã e depois de manhã? Qual que é a minha meta? Né? A minha meta é buscar viver dentro do pensamento crístico. Mas isso é já? Eu vou conquistar isso até amanhã ou agora? Não. É um processo, né, que vai ser um investimento de milênios como alma, como espírito. Então, já entra a visão do espírito, não mais a visão física. Né? Eu não posso ter pressa, porque se eu tiver pressa, eu vou deixar coisa para trás. Sempre alguma coisa fica para trás para ser melhorada. Isso acontece no nosso cotidiano. Quando você começa com pressa, não sei o quê, eu vou viajar, estou com pressa, estou atrasado, eu esqueço o barbeador, eu esqueço o desodorante, eu esqueço não sei o quê. Aí, agora eu vou ter que comprar, blá, 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 blá. Então, assim, não é diferente. Não é diferente, porque se a gente não viver intensamente o nosso processo de mudança, ele não entra totalmente, ele vai entrar fragmentado, ele vai entrar aos pedaços. Então, na hora que o Edson pergunta, colocou nessa questão de romper com os atavismos do passado, com esses arquétipos que a gente fala que é o nosso homem velho, que a gente tem que romper com o nosso homem velho, é justamente isso que a gente construiu durante milênios, que vem lá da época dos deuses, né? Que a gente vem fazendo tudo isso, né, dessa forma de construção. Ela não começou hoje, não, ela está lá nos primórdios da humanidade, quando a gente já começou a adorar os deuses e construiu situações humanas para os deuses. Né? Então, isso aí não é questão que eu vou destruir isso, não, agora acabou, não vou ver, mas não é.
né? É um processo que não pode ter pressa, porque ele tem que ser introjetado, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser experienciado, né? E a gente entra aqui nesse processo na questão da fé. Porque no momento que eu estou vivendo essas questões de mudança, pode ter certeza que a prova chega. A prova vem toda hora, ela vem, bate na gente, eu falo, caiu, não sei o quê, e vem de novo, e vem de novo. Por quê? Porque eu estou em processo. E o universo conspira a nosso favor. Então, quando a gente se vê em dificuldade, né, quando a gente se vê nesse lugar de teste, né, a gente tem que lembrar que o Pai não abandona ninguém. Então, eu estava lendo, antes de começar aqui o estudo, aquela passagem onde Jesus acalma o mar, porque e na hora que ele retorna, né, que ele manda que o mar cale, ele diz, ó, homens de pouca fé, né? E é a situação que a gente tem vivido, né? Assim, a gente tem enfrentamentos diversos hoje, se vocês observarem. A Covid trouxe várias questões para a gente avaliar, inclusive as questões de vida, de morte, de passagem, de encarar a morte de uma forma diferente, de pensar que a gente está junto aí nesse processo de mudança e que a espiritualidade vem dando essa oportunidade para nós, mas se a gente não enxergar isso, não vai adiantar. Vai ficar para o próximo milênio. Entendeu? Então, a gente tem que observar, aproveitar as oportunidades que estão sendo trazidas a nós assim, de mão beijada, utilizar todas as ferramentas que a gente já construiu, que a gente já possui através da doutrina espírita, através do estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, sobre mediunidade, tudo que a gente carrega já de bagagem a nível de espírito, e utilizar, gente. Pensar que nós não estamos sozinhos. E o Pai é o grande ordenador de todo esse processo de mudança nosso. E quando a gente inicia esse processo, o Pai favorece a nossa mudança, nos mandando as provas. E a gente só aprende através das provas, né? Não é problema, é prova, né? Claro que a gente tem os processos de expiação, mas a gente vai corrigindo isso com o tempo. E uma coisa importantíssima é ser persistente. É aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente tem que perseverar nesse processo. Vai desanimar, vai falar, não, isso é muito difícil, isso é complicado, eu não dou conta disso. Claro que não dá conta, você não é espírito de luz, meu filho. Você está se fazendo, você está em processo de transformação, de burilamento, você está soltando aos poucos, não tenha medo. Não tenha medo de viver cada dia a nova experiência. E a gente tem que ter persistência, né? E nesse lugar da persistência, a gente tem que pensar que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, pois só crescemos quando nos reconhecemos no outro e aprendemos a aceitá-lo como ele é. E dessa forma estaremos também nos aceitando como nós somos. Então, assim, aí a gente volta lá no processo da reunião mediúnica. A gente aceita o espírito do jeito que ele é, na condição que ele está, no lugar que ele está, trabalha para que ele, pede a Deus por ele, para que haja o auxílio necessário, para que ele continue, para que ele possa alcançar outros degraus, para que ele tenha perseverança no seu caminho e tudo mais. É a mesma forma que nós devemos agir conosco e com o outro. A gente tem que ter isso tranquilo dentro de nós. Esse é o processo de construção de paz dentro de nós. É o processo onde a gente vive cada dia aprendendo e se aceitando dentro das nossas possibilidades e limitações e nos aceitando como nós somos. Não num estado de estagnação, de ficar parado. Eu não consigo andar. Não, consegue andar assim. Né? Hoje eu estava olhando um cachorro brigando na rua,
Quando eu olhei para ele só tinha 3 patas. Estava em pezinho, com 3 patas, brigando com outro cachorro, latindo com outro cachorro. Eu falei, como é que ele consegue ficar em 3 patas, retinho, bonitinho? O cachorro pensa para isso? Não. A gente, às vezes, está faltando uma pata nossa, mas a gente já cai por causa daquela pata. A gente não tem fé. A gente não se sustenta quando falta uma pata, né? E o cachorro não, ele estava firme, guardando o espaço dele. E nós também temos que ficar firmes diante da nossa fé, na certeza que o processo crístico é para toda a humanidade, é para todo o universo. Não existe ninguém, essa é a lei universal, né, que o Pai já estabeleceu. Então, ninguém vai ser esquecido. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, tomar consciência de quem somos e trabalharmos pelo ajustamento à lei. E isso, né, a gente, mesmo aqueles espíritos de escola, como Paulo de Tarso, como Francisco de Assis, Maria de Madalena, no processo da carne, tiveram suas dificuldades antes de mostrarem a sua luz. Esses são espíritos prontos que vieram no processo demonstrar para nós que é possível. E não precisamos ser Jesus para viver o pensamento crístico, para ter unicidade com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? Então, eles falaram para a gente quantos cristãos anônimos dentro do círculo de Roma mostraram isso. Joana de Cusa, né, que é a nossa Joana de Ângeles, Divaldo, que é um dos seus filhos, não que morreu queimado, mas o outro, né, que morreu queimado, que também trabalhou com o Divaldo na Mansão do Caminho, Bezerra de Menezes, trabalhando lá atrás, não só como Zaqueu, mas também já lá no livro do Ave Cristo, né? Então, são espíritos que trabalharam muito, espíritos prontos, mas que, quando na carne, também manifestaram, né, algumas questões que precisavam ser vencidas para que a luz viesse a brilhar. Para eles, eu não julgo que foi fácil. Para Paulo de Tarso abandonar todo o seu pensamento em torno, né, do pensamento judaico e abraçar Jesus. A vida fácil de Francisco de Assis, entregar tudo e sair pelas ruas trabalhando. A irmã Clara se unia a Francisco no mesmo trabalho, né? A gente vê o depoimento da Maria Teresa de Calcutá, que quando ela ouvia a voz do Senhor, que a mandou, né, para a África, para a Índia, não lembro agora direito, que a mandou para o trabalho, quando ela chegou lá, ela não ouvia mais a voz dentro dela, chamando-a para o trabalho. Ela falou assim, Deus não existe, porque o que eu estou vendo aqui é uma pobreza muito grande, é uma necessidade muito grande, Deus não existe. Então, eu vou ficar aqui. Ela fez igual Lucas. Não posso sair daqui porque Deus abandonou esse lugar e eu não acredito mais em Deus. Até que ela reconciliou com o Criador, entendendo que ela não foi abandonada, mas que ela precisava caminhar com as próprias pernas, né? Ela tinha que fazer o trabalho dela com as próprias pernas. Isso significava o quê? Crescimento para a alma. É um espírito pronto? É um espírito pronto. Não é um espírito que começou hoje, não. Esse espírito já trabalhou muito. Ele já tomou essa consciência de quem ele é e trabalhou no ajustamento à lei. E vivenciou essa lei, né? E foi embora tranquilo, em paz, porque ele conseguiu usar a espada íntima para romper com todas as suas necessidades anteriores. Mas isso não se fez numa vida, nem 2, nem 3, nem 4, mas em milênios. Tenhamos isso, tenhamos essa certeza que não vamos dar saltos, que nós vamos evoluir de acordo
com a nossa capacidade de ser individual. Nossa meta, o determinismo divino, é a lei de progresso. Todos seremos anjos. Todos um dia ouviremos diretamente o pensamento do Pai. Mas, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a nossa meta. A gente agradece, que Jesus abençoe hoje e sempre.